Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, confia nele, e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor, tenha prazer em estar na presença de Deus, tenha prazer na presença dEle, e Ele satisfará os desejos do teu coração, satisfará os desejos do teu coração, os seus pedidos. Entrega, põe tudo na mão de Deus, entrega tudo na mão do Senhor, entrega o teu caminho, todas as coisas que você tem. O versículo 5 agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Cada versículo que a gente lê, e você sabe desse versículo desde que você se converteu, já faz tempo, muita gente já faz tempo, mas às vezes a gente não percebe como ele é profundo, porque ele diz para entregar tudo, entregar o teu caminho, tudo que você tem, todas as áreas da sua vida. Confia nele. Confia, confia, confia. Como nós temos dificuldade de confiar em Deus em algumas áreas, e o mais Ele fará. Hoje nós estamos falando sobre aliança, nós falamos aliança, renovando nossa aliança com Deus. Primeiro, falamos esse mês, renovando nossa aliança com o próximo, amando as pessoas, renovando nossa aliança com a nossa família, foi a semana passada. E hoje nós vamos falar sobre renovando a sua aliança com Deus na área financeira. Você fala, pastora, depois de um louvor tão abençoado, a presença do Espírito Santo tão abençoada, precisamos falar de finanças? Sim, porque é uma área que você, que eu, muitas vezes temos dificuldade de descansar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele não fala entrega alguma parte da sua vida, ou entrega uma parte do seu caminho a Deus. Ele diz entrega a sua vida, entrega o seu caminho, entrega tudo que você tem, inclusive essa área que é finanças da sua vida. Muitos de nós sofremos muito com essa parte financeira, e nós falamos muito pouco aqui na igreja sobre essa área. Nós temos que falar mais, para você aprender a ser mais próspero. Mas hoje não quero falar simplesmente de dar, eu quero falar simplesmente de por que nós temos tanta dificuldade de acreditar que o nosso Deus providenciou uma maneira para sermos abençoados financeiramente, e sermos prósperos financeiramente, e temos tanta dificuldade de confiar essa área na mão de Deus. Nós temos uma facilidade muito grande de acreditar que se você entregar sua vida ao Senhor e se batizar, porque é bíblico, você será salvo. Não é verdade? É verdade isso? Quantos tomaram essa posição já, de entregar sua vida ao Senhor? Você acreditou que Ele te salva? Sim, amado? Sim, amado. A gente acredita que Jesus também pode curar. Nem todos acreditam. Não. Tem, só quando vem pastor de fora que Deus cura. Não. Hoje Deus está falando sobre confiança com você. Confiança. Você precisa aprender, e eu também, confiar em Deus em qualquer situação da nossa vida, e em qualquer momento da nossa vida, e em qualquer área da nossa vida. Então vamos dizer, pensando nisso, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Entrega o teu caminho, sua vida toda ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele é o motivo, Ele é o nosso motivo de vivermos, Ele é o nosso motivo de sermos felizes. Toda vez que nós estamos bem com Deus, Ele nos abençoa em todas as áreas, porque a palavra de Deus diz assim, que é para buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiro buscar as coisas do Pai, não só na área financeira, mas em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. Inclusive, muitos aqui estão perdendo, estão sendo roubados por Satanás, porque tem medo de confiar que Deus é o Senhor das suas finanças. Tem sido roubado sim, porque você tem medo de dar os 10%, talvez porque você tenha até passado alguma dificuldade quando era criança, e sofreu bastante, comer um pão duro na sua criança, o seu pai não tinha comida para trazer para todo mundo, então você veio com aquela ideia, preciso segurar o máximo possível o dinheiro, porque se eu der o meu dízimo, ou se eu der a minha oferta, ou se eu fizer alguma coisa para a obra de Deus, eu vou faltar, vai faltar para mim. Mas sabe o que é isso? É uma coisa muito esquisita, porque você não conhece o Deus que você tem. O Deus que você tem é um Deus generoso, um Deus que quer abençoar. Se você visse todas as palavras que tem na Bíblia, quando você chega e dá para Ele o que é dele, Ele sabe o que Ele fala? Eu vou abrir as janelas dos céus e vou abençoar. Mas nós temos medo de entregar, de dar. Vamos ler um pouquinho sobre Mateus 6, de 25 em diante. Nós estamos na ARA, tá? Na atualizada. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem para o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É Jesus falando com o povo. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, que é meio metro, ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de... Me ajuda? Pequena fé. Homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe do que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E mais os 2 versículos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu próprio dia, basta ao dia o seu próprio mal. 35? Acabou aí? Tá bom. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não tira, bonitão, senão não vou ler. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois... Onde eu estou? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, vamos ver aqui o versículo 33 mais uma vez, 31 mais uma vez? Não, desculpa.
o versículo 33 mais uma vez. Buscai, vamos ler comigo? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele diz? Primeiro Deus, o resto vem depois. Primeiro é Deus, em primeiro lugar na sua vida. Melhor e mais amado do que qualquer pessoa da sua família, tem que ser Deus. Ele tem que ser amado de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E uma vez que você está ligado nele, em todas as áreas da sua vida, você vai ser abençoado, emocionalmente, espiritualmente. Você vai crescer em todas as áreas e também prosperar. Nós temos um pouco de medo de prosperar, porque foi lançado há muito na nossa mente que ser humilde é ser pobre, ou melhor, ser pobre é ser abençoado. Aquela ideia, Jesus nasceu numa manjedoura, então eu também tenho que ser pobrezinho. Veja bem uma coisa, irmãos. Jesus nasceu numa manjedoura, mas isso não quer dizer que nós temos que ser pobres. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Também não tem nada a ver uma coisa com outra que você tem que ser rico. Não, você tem que ser próspero. É diferente. Você não tem que ter milhões, e nem você tem que ter zero coisas ou pouca coisa. Você tem que ter a prosperidade que vem de Deus, porque Ele faz questão de te dar o pão de cada dia. Ele faz questão de cuidar de você diariamente, de suprir a sua necessidade diariamente, como Ele fazia com o povo de Israel, quando Ele trazia o maná para o povo. Nós também temos que entender isso, que Deus é o que supre a nossa necessidade na nossa área financeira, e nós temos sido roubados por Satanás, porque ele está falando, não, se você der dinheiro na igreja, vai faltar. Não, se você der algum dinheiro, dízimo, como que, eu nem falo que é para a igreja, pessoal, porque eu, na verdade, toda vez que eu dou uma oferta ou um dízimo, eu dou para Deus, mas eu dou na igreja, e a igreja vai administrar, mas é sempre para Deus. Eu nunca fico pensando, olha, esse aqui vai pagar as luzes da igreja. Eu nunca fico pensando assim. Eu sempre penso, Deus, eu vou dar a minha oferta hoje com o meu amor, porque é de coração e é para o Senhor, e vou colocar aqui na casa do Senhor. O Senhor vai dar sabedoria para quem estiver cuidando, administrando a igreja, para poder fazer o que tem que ser feito. Então é uma coisa para Deus, irmão, não é uma coisa para você. Ou melhor ainda, não é uma coisa para a igreja, para comprar coisas para a igreja. É uma coisa que Deus pediu para mim e para você, uma fidelidade. Ele não quer o seu dinheiro, eu quero deixar muito claro isso para você. Diz a palavra do Senhor ali em Ageu, assim, olha. Ageu 2:8-9 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Só aí. Se Ele tem todo o dinheiro, se Ele tem todo o ouro, todas as riquezas que existem, por que Ele quer o seu dinheiro? Na verdade, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua fidelidade, a sua parceria com Ele. E Ele deixou uma coisa interessante. Ele falou assim: filho, na área financeira, eu dou a vocês a oportunidade de ser dizimistas, porque quando você dá do que você tem, do 100% que eu te dei, você me devolve 10%, você está dizendo para Satanás, e está dizendo para Mamon, você não me domina, e eu estou dando para o Senhor, porque eu sei que Ele vai me suprir, e os seus 90% vão ser muito mais prósperos, muito mais abençoados, e multiplicar, do que na verdade você ter os seus 10% e perder como se fosse um saquetel furado. Você quer ver? O que diz em Ageu 1:4, Ageu 1, versículo 4, diz assim, Ageu 1, versículo 4 diz:
Acaso é tempo de habitardes em casa, vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Falando da casa de Deus. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Mais um. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Você se veste, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Olha para aqui, que interessante, irmão. Aquele que não honra a Deus em primeiro lugar, ou que, nesse caso aqui, eles estavam morando em casas, eles tinham vindo de todo um tempo de castigo, que eles foram colocados num exílio, e eles voltaram para Jerusalém, e lá eles estavam para fazer a casa do Senhor. Mas então, em vez de começar a construir a casa do Senhor, eles falavam assim: não é tempo de construir a casa de Deus ainda. Espera aí. Aí Deus chamou o Ageu e falou para ele: vai lá conversar com eles e falar para eles: por que vocês acham que não é tempo de levantar a minha casa? Vocês estão muito preocupados com as suas coisas e não com as minhas coisas. E enquanto vocês estão preocupados só com as suas coisas, o seu dinheiro não dá para nada, porque eu não abençoo. Você recebe o salário como se fosse num saquitel furado, porque quem dá prosperidade sou eu e não você. Você entende isso? Irmão, não sei por que a gente quer ser independente de Deus nessa área. Você fala: Espírito Santo, mova-se em mim, trabalhe em mim. Vem, Espírito Santo, trabalhe no meu coração. E hoje Ele está trabalhando de um jeito diferente, falando para nós: filho, eu não quero só metade da sua vida, eu não quero só 80% da sua vida, eu quero que você aprenda a confiar em mim em todas as áreas da sua vida. Porque você trazendo aquilo que é meu, eu prometo a você, eu te prometi, eu vou abrir a janela dos céus e vou trazer uma bênção tão grande sobre a sua vida, que você vai ver só o que realmente vai estar acontecendo. Isso Ele disse lá em Malaquias: eu vou abrir a janela dos céus. Apesar de, irmãos, de uma coisa que é muito importante você entender: nós não damos as coisas para Deus para receber de volta, mas Ele faz questão de dizer: se você fizer e for fiel, eu vou trazer para você a bênção. Nós não fazemos isso para querer simplesmente: eu quero troca, eu dou ao Senhor, o Senhor dá para mim. Não. Ele diz: filho, confie em mim, dá os seus 10%, dá a sua oferta, ame em primeiro lugar, e eu vou prosperar a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Não é só simplesmente em algumas áreas. Nós temos prosperado na bênção. Você tem visto Deus te abençoando, você tem visto Deus renovando as suas forças, você tem visto Deus trabalhando em você, você tem visto até tem sido curado, você tem sido abençoado. E nessa área, irmão, deixa Deus também ser Deus para você, o Senhor para você, aquele que vai responder às suas orações. Deus te trouxe aqui para falar com você sobre isso. Você confia nele? Confia 100%. Não confie pela metade, ou não confie achando que essa área não é uma área espiritual. Não, é uma área muito espiritual. Tanto que é tão espiritual que, se não tomar cuidado, diz assim: ou você segue a Deus, ou você segue as riquezas. Porque tem dois senhores. A riqueza é um senhor para você seguir. Ou você segue a Deus de coração, ou você vai seguir as riquezas. É muito importante você entender o seguinte: Satanás gosta e quer realmente ludibriar e enganar a nossa mente, falando isso, porque ele quer trazer uma ideia de fracasso. Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer isso. Mas você vê que todos os homens da Bíblia, e não estou falando disso daquela teologia da prosperidade, mas você pode perceber que desde o começo, desde todos os homens da Bíblia,
desde o começo, nenhum deles era pobre. Abraão era rico, Isaac foi abençoado, rico. Jó foi o homem mais rico sobre a terra. Nós não vamos ser os homens mais ricos, mas nós vamos ser as pessoas mais prósperas, porque prosperidade não é simplesmente dinheiro, prosperidade é em todas as áreas da nossa vida. Nós sermos abençoados, nós temos o que comer, temos o que vestir, nós temos um carro para andar, nós temos uma coisa, nós temos aquilo que nós precisamos. Não precisa ser muita coisa, mas se Ele ainda quiser te deixar muito rico, Ele vai te deixar muito rico com um propósito, de você investir no reino dEle. A verdade é essa. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. E é engraçado que a gente deixa essa área, porque é uma área dolorida, é uma área que as pessoas fecham o coração quando se fala, e você está perdendo a bênção à toa, porque quem ganha não é a igreja, é você. Porque o saquitel não vai ser mais furado quando você se alegrar em Deus e buscar de Deus. Ele vai continuar a ser o primeiro da sua vida e vai te prosperar. Mas a igreja não vai ser abençoada? Sim, mas é secundário isso. Eu vejo hoje eu gostaria que você visse que você é abençoado quando dá. Eu sou abençoada quando eu dou. Eu sou dizimista, fiel. Mas você é pastora, você precisava ser dizimista? Sim, preciso. Sou a primeira que precisa ser dizimista. Sou ofertante, todo culto eu quero dar oferta. Todo culto eu dou oferta, na verdade. Quando eu não tenho, eu dou um jeito de ir lá para o Pix, dá um jeito lá, dá um jeito. Só quando não tiver jeito mesmo. Porque eu acho assim, eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero louvar o meu Senhor. Eu quero honrar o meu Senhor. Não é só cantando que a gente honra, não é só obedecendo quando a gente honra, mas também é dando o meu, parte de mim, através do meu dinheiro, através do dinheiro que Ele tem me dado, eu dou para Ele. Amado, eu não estou falando aqui hoje sobre dinheiro, estou falando sobre fidelidade. E aqueles que são, um dia é fiel a Deus, outro dia não é fiel, é dizimista, mas é dizimista quando as coisas estão bem. Quando as coisas estão apertadas, a pessoa não é dizimista, ela não faz prova de Deus. Ela segura o dízimo em casa, fala, esse mês eu não vou dar porque eu não tenho. E ao invés de fazer prova de Deus, nesse momento que a gente faz prova de Deus, Senhor, vou dar o meu dízimo, supre minha necessidade, eu preciso. E Deus, que ouve todas as orações, você crê que Ele existe, irmão? Nós estamos aqui por causa dEle. Eu sei que Ele existe, e Ele escuta, e Ele abençoa. Meu amado, não tenha medo de confiar nele. Sabe, eu queria contar aqui uma história rapidinha daquela passagem de Elias em cima do Monte Carmelo. O povo de Israel, ele servia a Deus até certo ponto. Depois ele começou a se desviar, adorando outros deuses, inclusive Baal. Sabe que Baal era, irmãos? Ele era o deus da fertilidade. Não é fertilidade de ter filhos, fertilidade da produção de chão, de comida. Então, eles iam para adorar o Baal, para que ele abençoasse a terra, para que a produção da terra, a plantação fosse boa. E parece a gente hoje isso. Oh, Senhor, nós parecemos assim, nós vamos atrás das riquezas para que a riqueza nos traga prosperidade. Não é verdade. Baal era o deus da fertilidade. Hoje nós procuramos o dinheiro para ele fazer mais ou menos aquilo que a gente quer que aliás, a prosperidade que a gente quer ter, a gente espera do dinheiro e não de Deus, como eles esperavam também de Baal. Então, Elias quando veio falou, peraí,
Quem é Deus? Deus é o Senhor ou Baal é o Senhor? Ali tinham dois deuses: Deus e as riquezas. E Elias falou: vamos fazer aqui um propósito. O Deus que responder com fogo, esse é o que é o Deus verdadeiro. E aí Baal, o pessoal de Baal, os sacerdotes de Baal ficaram dançando, cantando, fizeram, até se machucaram para que ele respondesse com fogo. E não, mas ele não era Deus, não respondeu. E foi Elias, simplesmente arrumou todo o altar e falou: se o Senhor é Deus, que caia fogo do céu. Caiu na hora. Então, no mesmo instante, todos perceberam que estavam adorando Deus errado, buscando a fertilidade, ou então só a riqueza, só a prosperidade, de um jeito errado. Tem que buscar Deus em primeiro lugar, o resto vai ser acrescentado. O resto vem ser acrescentado na sua vida, meu amado. Naquele dia, Baal perdeu feio. Elias foi lá e acabou com todos os sacerdotes de Baal, porque eles estavam trazendo uma mentira para o povo de Israel. Você também não pode andar atrás de mentira, irmão. Não anda atrás de mentira. Não é o seu dinheiro vai prosperar sozinho. O seu dinheiro vai prosperar com a bênção de Deus. Diz a palavra do Senhor uma coisa muito importante: a bênção de Deus é que enriquece e não trará dores. Então não tenha medo em dar. E eu não estou falando isso porque os dizimistas não estão dando dízimo. Estou dizendo para vocês que nós estamos numa fase muito abençoada na igreja. Mas eu vejo que muitos que são de Jesus, que são abençoados, que são até mesmo líderes, não têm coragem de dar dízimo e fazer prova de Deus. Não, eu já não vou dar porque não vai dar esse mês. Vou pagar as contas, depois se sobrar eu dou. Não é assim. Primeiro Deus. Diz assim em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. 9, Provérbios 3:9: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, com as primícias de toda a renda, de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso não é uma promessa? Sim ou não? É verdadeira ou não? Porque só essa não seria verdadeira na Bíblia? Nós temos que entender, pessoal, o que está acontecendo no nosso coração. Nós estamos com uma ideia errada sobre Deus na área financeira. Filho, seja 100% de Deus. Não deixa os 90% para Deus e 10% para você administrar, fazer o que você quer. Não, a sua vida inteira, 100%, 101% tem que estar na mão do Pai, para Ele direcionar sua vida sentimental, para quem você vai casar, a sua vida espiritual, sua vida de busca ao Senhor, como a sua vida emocional, que é aquela área que a gente às vezes sobe e desce, né, por causa das emoções. Também a nossa área física, também é abençoada, tudo por Deus. 100%, dê 100% sua vida ao Senhor, corpo, alma, espírito, emoções, todas as coisas que estão na alma já, entrega tudo, finanças também. Não tenha medo que falte. Perguntar, quem passou fome quando era criança aqui? Uns 2. Eu não passei fome. Fome. Vocês dois, deve ser muito difícil passar fome. Mas uma coisa é verdade, quem passou vontade de comer coisas e não tinha na infância? A gente olhava para aquela marmelada, antigamente existiam umas marmeladas, se queria comer não podia comer. Você olhava aquela maçã, eu fui comer maçã, nossa, como eu demorei para comer maçã na minha vida. Hoje maçã está barato, né?
Quantos tinham vontade de comer coisas na infância e que não comiam? Levante a mão. A gente tinha falta. A gente não tinha uma prosperidade muito grande. Aí você tem um pouco de medo também. Faltou para você, faltou comida. Você vem achando que Deus vai repetir esse quadro na sua vida. Espera aí, você não é filho dele? Você não é filho do Rei dos Reis? Você não é o filho do dono do rei, do dono do ouro e da prata, irmão? Quantos são filhos do dono do ouro e da prata aqui? Eu sou filha dele. Quantos são princesas e príncipes do Senhor aqui? Aleluia. Então por que duvidar dele? Boa pergunta, né? É porque às vezes as coisas não saem desse jeito. Pastora, é que às vezes a gente espera e nem sempre acontece desse jeito. Sabe por que não acontece desse jeito? Porque Deus precisa ensinar coisas para a gente. E se a gente não aprender, nós nunca vamos crescer e amadurecer. E tem coisas que nós temos que aprender passando fome, passando dificuldade, né, irmão? Mas graças a Deus você está bem aqui. Graças a Deus está bem hoje. Graças a Deus o irmão que passou lá atrás também está bem hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vamos ter medo de ser 100% de Deus. Hoje a mensagem é: não tenha medo de entregar tudo o que você tem ao Senhor. E eu senti essa palavra bem no começo, mesmo sabendo que a pregação seria sobre isso, mas bem no começo: entrega tudo e descansa em Deus. Entrega tudo, não tenha medo, faça a prova dele. E ele disse que abriria as janelas dos céus. Puxa, eu tenho que acreditar que o mesmo Deus que falou para mim que se eu crer e for batizada, se eu me arrepender dos meus maus caminhos, ou melhor ainda, como que é? Quem crer e for batizado será salvo, também é o mesmo que diz que vai, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Diz, mais uma vez, versículo 9: honra ao Senhor com todos os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então a mentira é o problema, a falta de temor de Deus é o problema. Não é um tanto dinheiro que você traz, é a falta de confiança em Deus e de temor de Deus. Deus, o Senhor me dá, puxa, como eu sou cara de pau, não sou grato nessa área, por favor, eu te devolvo o que é teu, devolvo o meu coração nisso. E Deus que vê todas as coisas, fala: meu filhinho lá, como ele me alegra, quando ele me dá de todo o coração, eu também quero abençoá-lo. Você não faz isso com o seu filho? Se o seu filhinho te dá um presente, você não quer também dar um monte de carinho para ele? Se o seu filhinho vier com uma florzinha lá que pegou no jardim, você não dá um monte de beijo nele? Porque você ama quem faz com alegria. A generosidade, o amor. O seu pai de amor, só se você não conhecê-lo, esse pai de amor que é Deus, é o seu pai, ele faz questão de abençoar aqueles que são fiéis a ele. Fecha um minutinho os seus olhos, por favor.